Boa noite, meu nome é Natália Marinho do Nascimento, sou professora do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Estadual de Londrina e vou estar aqui com vocês nestes 3 dias gerenciando as lives e fazendo o cerimonial de todo o evento. Sejam bem-vindos à solenidade de abertura da primeira Semana Nacional de Arquivos da Universidade Estadual de Londrina, com o tema O Arquivista e suas diferentes perspectivas de atuação. Nesta semana, acontecem vários eventos de instituições arquivísticas de memória e de ensino de todo o país, e o objetivo é aproximar essas instituições da sociedade para divulgar o que a área vem desenvolvendo. A semana é uma comemoração instituída pelo Conselho Internacional de Arquivos em comemoração ao Dia Internacional de Arquivos, que é amanhã, dia 9 de junho. Então, embora essa seja a primeira edição que nós, da Universidade Estadual de Londrina, estamos realizando, esse evento ele já vem sendo desenvolvido há alguns anos. Tanto que esse seria, na verdade, né, a 4ª Semana Nacional de Arquivos que as instituições estão desenvolvendo. Assim sendo, este evento está sendo realizado pelo curso de Arquivologia do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Estadual de Londrina e tem o apoio do Sistema de Arquivos da UEL, da Pró-Reitoria de Extensão da UEL, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UEL, PPGCI, do Projeto Bico Amarelo e Visual Libras. Em sua primeira edição, a Semana Nacional de Arquivos da UEL destaca vários temas ligados à arquivologia e o papel do arquivista frente às novas temáticas e contextos. Sendo assim, é importante compreender todo o entorno que envolve a arquivologia e seus profissionais, bem como o que se pode fazer para melhorar ou viabilizar o desenvolvimento de novas perspectivas e práticas. Dando continuidade ao evento, trazemos agora a fala do professor Gilmar Aparecido Altran, que é diretor do Centro de Educação, Comunicação e Artes da UEL, na ocasião, representando o reitor da Universidade Estadual de Londrina, professor doutor Sérgio Carlos de Carvalho. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todas, aos professores, às professoras, aos estudantes, às estudantes, enfim, as pessoas que foram convidadas, que aceitaram participar desse evento, as pessoas que se inscreveram, as pessoas que estão movidas por um sentimento de conhecer, por um sentimento de buscar, por um sentimento de pesquisar, de interagir. Situações essas que nesse momento no qual estamos vivendo, no qual estamos passando, muito alegra a nós, muito alegra a universidade e reitera a nossa confiança e a certeza de que as pessoas estão movidas em apresentar suas ideias, em apresentar seus posicionamentos e acima de tudo isso, e para além de tudo, contribuir nessa perspectiva da formação continuada. A universidade, ela não está parada, a universidade, ela continua viva, através das suas múltiplas ações, dos seus múltiplos espaços, das suas múltiplas áreas, ela tem atendido às frequentes demandas da sociedade, do nosso pessoal, interno, da comunidade externa, no sentido de promover
situações em que consigamos, de alguma forma, né, estar próximos uns dos outros. Nesse sentido, e acreditando nessa perspectiva, quero parabenizar todas as pessoas que se envolveram na organização deste evento. Né? É um evento cuja abrangência é nacional, são vários pesquisadores renomados, com contribuições certamente significativas para a área da arquivologia, para a área da ciência da informação, para a área daqueles e daquelas que estão dispostos em usar um pouco do seu tempo, usar o seu tempo para aprender, né? Para conhecer, para interagir, para disseminar seus saberes, disseminar seus fazeres e juntos, né, encontrarmos situações que possam, num primeiro momento, nos confortar e, posteriormente, nos acentuar todo esse cenário no qual nós estamos inseridos, de que precisamos uns dos outros, precisamos das pessoas. Ainda que em locais diferentes, com situações diferentes, distintas, né, algo nos move, algo nos coloca em sintonia uns com os outros. E, nesse sentido, que em nome do Centro de Educação, Comunicação e Artes da Universidade Estadual de Londrina, desejo a todos e a todas, né, que tirem o máximo proveito da organização, da belíssima organização que se coloca nesse cenário, né, parabenizando cada um e cada uma que, ao longo desses dias, vem se permitindo viver essa experiência, uma experiência significativa, diferente, formativa, desafiante, mas que nos coloca num cenário de proximidade, que nos coloca num cenário de olhar o outro como pessoa, olhar o outro como alguém que, de certa forma, tem uma conectividade conosco. É nesse sentido que eu expresso, que eu desejo, né, a todos vocês, a todas vocês, que esse evento seja de bastante proveito, seja muito frutífero, que vocês possam, no dia a dia, né, nas conversas, que vocês possam, no seu cotidiano, levar essa aprendizagem, levar esse momento ímpar, do qual vocês estão tendo a oportunidade de participar e a oportunidade de interagir com aquelas pessoas, especialmente aqui da Universidade Estadual de Londrina, do SECA, do Departamento de Ciência da Informação, que se comprometeram e se comprometem no seu cotidiano a fazer eventos dessa natureza, dessa amplitude, desse significado, para que possamos cada vez mais, né, nos aproximar e cada vez mais entendermos qual que é o nosso papel nessa sociedade, nesse cenário que nos coloca, né, em constante desafio às demandas, né, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista existencial, do ponto de vista coletivo, acima de tudo, essa preocupação que nós precisamos ter uns para com os outros. Boa noite, muito obrigado e tenham um excelente evento. Abraço a todos, abraço a todas. Agradeço a fala do professor Gilmar. E agora, passo a palavra para a professora doutora Rosane Sueli Álvares Lunardelli, que é chefe do nosso Departamento de Ciência da Informação da Universidade Estadual de Londrina. Boa noite. Há algum tempo já, eu venho ouvindo as pessoas se manifestarem, dizendo que após a pandemia sairemos melhorados.
já não sei dizer se concordo, porque essa melhora depende de cada um. Entretanto, eu acredito que sairemos diferentes. Diferentes no modo de agir, diferentes no modo de relacionar e, especialmente, diferentes no modo de ensinar e aprender. Ainda que essas diferenças impactem na nossa sociedade, tem um aspecto que eu gostaria de ressaltar que não muda, ou seja, o conhecimento científico. A importância do conhecimento científico e seu compartilhamento, sua disseminação, são aspectos que continuarão vigentes e muito importantes na nossa sociedade. Nessa linha de raciocínio, então, o Departamento de Ciência da Informação da Universidade Estadual de Londrina, sob a orientação ou coordenação da arquivista e professora doutora Natália, pensou e promoveu um evento denominado a Primeira Semana Nacional em Arquivos da UEL. Nesse fórum, qual é o nosso desejo? É o de discutirmos questões caras, importantes à arquivologia e ciência da informação. Nesse sentido, então, em nome do Departamento de Ciência da Informação da UEL, eu os convido a participarem desse evento. Desejo a todos vocês um evento profícuo, muito rico em informações, e também que esse seja o primeiro de muitos outros que virão. Muito obrigada. Agradeço a fala da professora doutora Rosane Lunardelli. E agora eu passo a palavra para a professora doutora Letícia Gorri Molina, que é a nossa coordenadora do colegiado do curso de Arquivologia da Universidade Estadual de Londrina. Boa noite a todos. É com muito prazer e satisfação que nós abrimos esse evento. Agradeço a presença, eu estou vendo o pessoal aqui de todo o Brasil, isso é muito importante para nós, nesse momento de mudanças de paradigma. Como coordenadora do curso de Arquivologia da Universidade Estadual de Londrina, eu agradeço a organização do evento, a professora Natália, a professora Diana, João, temos um grupo de pessoas aí muito importantes no nosso departamento hoje. Dou a todos umas boas-vindas e que esse evento seja um sucesso durante a semana. Estão todos convidados para participarem hoje, amanhã e toda semana. Muito obrigada. Obrigada, Letícia, pela sua fala. E agora eu, enquanto coordenadora desse evento, agora confesso um pouquinho mais calma, né? Não é porque o evento é online que a gente não fica nervoso. Eu estava, assim, um pouco nervosa, mas agora eu estou um pouquinho mais calma. Então, vou dizer algumas palavrinhas aqui também e agradecer a todos que fizeram parte da organização do evento e que, de alguma maneira, contribuíram para que esse evento estivesse hoje sendo realizado. Então, eu gostaria de mencionar que a pandemia, ela acabou nos permitindo uma aproximação por meio dos ambientes virtuais e uma grande possibilidade de discussões e debates a respeito da arquivologia, dos arquivistas, das mudanças da nossa área, das diferentes perspectivas de atuação e muitas outras temáticas. Nesse sentido, o objetivo deste evento, de fato, é aproximar estudantes, profissionais, professores e demais interessados na área, e também convidá-los a refletir acerca de distintas atuações e distintos temas da arquivologia, chamando-os para um debate profissionais e professores que atuam há bastante tempo aí no mercado. Diante disso, gostaria de agradecer imensamente o apoio de todo o Departamento de Ciência da Informação, em especial todos os docentes que se envolveram de alguma maneira para a concretização de todos esses detalhes. Vocês foram essenciais para que este evento acontecesse.
Também agradeço a professora Rosane, né, a chefe do nosso departamento, a professora Letícia Molina, coordenadora do Colegiado de Arquivologia, ao Centro de Educação, Comunicação e Artes da UEL, na figura do professor Gilmar, da Pró-Reitoria de Extensão da UEL, na figura da Zilda, ao Sistema de Arquivos da UEL, SAUEL, na figura da professora Isângela, ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, PPGCI-UEL, na figura das professoras Ana Cristina e Luciane, a todos os palestrantes e mediadores que estarão conosco nestes 3 dias de evento, a professora Diana Souto, vice-coordenadora do evento, que foi um braço direito para que este evento, de fato, estivesse assim completo. O evento é online, mas muitas coisas estão envolvidas para que tudo dê certo. E em nome de toda a organização, gostaria de agradecer também a cada inscrito e a cada ouvinte que estará conosco nos dias deste evento. E por último, mas não menos importante, gostaria de agradecer de uma maneira bem especial e carinhosa o projeto Bico Amarelo, Acessibilidade e Inclusão, na figura da coordenadora Valéria Pelicano, que foi quem nos apresentou o Lucas Grigio e a Yara Freitas, integrantes do projeto Visual Libras, que fará a interpretação em Libras para as nossas palestras e estarão conosco, deixando o nosso evento mais completo e acessível. Apenas para vocês conhecerem um pouco melhor acerca dos 2 projetos, eu vou comentar algumas coisas, mas futuramente eu vou postar lá nas nossas redes sociais para que vocês acompanhem esses 2 projetos que é tão bonito e que busca aí acessibilidade. Então, o projeto Bico Amarelo, ele promove acessibilidade e inclusão social por meio da inserção de glossários em Braille e Libras e Soroban em eventos infantis e espaços escolares, palestras e oficinas para educadores e comunidade em espaços acadêmicos e coletivos. Desenvolve atividades de arte e educação que estimulam a criatividade e o desempenho cognitivo singular de cada um. Identificam uma área de excelência específica e conduzem a formação específica nessa área para a conquista de habilidades acadêmicas, profissionais e cidadania. Busca agilidade na prevenção e superação de condutas excluídas e contraditórias pela Constituição, de um espaço colaborativo de compartilhamento técnico-pedagógico para profissionais em educação, saúde, segurança, bem como empresas e grupos de convivência. Além disso, como parte fundamental do trabalho deles, também abarca o compartilhamento de material paradidático nos formatos impresso, digital, animado e áudio. Já o projeto Visual Libras, que é um projeto do Lucas, que é este que está interpretando para nós hoje, tem o objetivo de inserir legenda de Libras e promover acessibilidade por meio da interpretação pessoal ou remota, seja voluntário ou não. Muitíssimo obrigada. Queremos, então, mais uma vez, registrar o nosso agradecimento à colaboração de todos os docentes do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Estadual de Londrina e de todos os demais que contribuíram com a divulgação do evento e que estão hoje online acompanhando pelo canal a transmissão. Queremos, a seguir, daremos início aos trabalhos dessa noite com a palestra magna, Memória Organizacional em Arquivos, a ser proferida pela professora doutora Márcia Cristina de Carvalho Pazin Vitoriano, que será mediada pela professora doutora Letícia Gorri Molina, que é professora do Departamento de Ciência da Informação, da UEL. A professora Márcia Pazin é doutora e mestre em História Social, pela Universidade de São Paulo, bacharel em História pela mesma universidade, especialista em Organização de Arquivos pelo IEB-USP,
docente do Departamento de Ciência da Informação, do curso de Arquivologia, da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp. Foi responsável técnica de Códice, Memória e Arquivos Limitada, empresa de assessoria para implantação de projetos de gestão documental e memória institucional. Também atuou como gerente de documentação e projetos da Fundação Patrimônio Histórico da Energia e Saneamento. Foi professora do curso de pós-graduação em Gestão Arquivística da Fundação Escola de Sociologia e Política FESP e do curso de especialização em Organização de Arquivos IEB USP. Também atuou como docente no curso Introdução ao Tratamento e à Política dos Arquivos, da PUC São Paulo, e em cursos de extensão na ARC São Paulo. É autora de diversos artigos e do livro Arquivos de Organizações Privadas, Funções Administrativas e Tipos Documentais. Márcia, mais uma vez, então, gostaria de te agradecer. Para nós é um imenso prazer, é uma honra tê-la conosco, fazendo essa nossa abertura aí deste evento. Muitos estavam esperando a sua fala, então chega de cerimônia, chega de agradecimentos e vamos logo ao que mais importa, que é te ouvir. Então, eu desejo uma boa palestra para você. Muito obrigada mais uma vez, Márcia. Bom, eu queria começar agradecendo muito a UEL, a possibilidade, o convite, a possibilidade de fazer, e agradecendo a organização do evento, na pessoa da Natália Nascimento, né? A Natália é um desses talentos, né, que nós encontramos ao longo da vida, é nossa egressa do curso de Arquivologia da Unesp e do programa de pós-graduação da Unesp também, está como professora aí na UEL e já está trabalhando bastante. Eu fico muito contente de encontrá-lo e encontrar outros colegas, né, que já estão aqui e vão participar. Espero que eu possa contribuir com a apresentação de vocês, com o evento. Uma coisa que eu queria dizer também é que, assim, é muito importante essa primeira Semana Nacional de Arquivos da UEL, porque ela vem engrossar esse movimento da Semana Nacional de Arquivos no país inteiro. E isso é muito relevante para a área. Essa semana, virtualmente, nós estávamos comentando isso, muitos arquivistas em muitos lugares diferentes estão se encontrando para falar de arquivos, de uma maneira maior, inclusive, do que foi nos primeiros anos, nos primeiros 3 anos, em que os eventos eram, em sua maioria, realizados presencialmente. Eu brinquei agora há pouco que a realidade se impõe, a pandemia nos fez nos encontrarmos dessa forma, mas, por outro lado, nós estamos nos encontrando com mais pessoas, né? Isso é muito interessante, é muito bom também, tá? Então, queria desejar uma boa noite a todos aqui e agradecer. Vamos começar? Natália, depois você me diz se deu certo, vou colocar em tela cheia, para facilitar a apresentação. Qualquer coisa, vocês me avisam. Deixa eu marcar o meu tempo aqui correndo. Deu certo, né? Deu certo, Márcia. Então, bom, o tema da memória organizacional nos arquivos é um assunto que me agrada muito, porque eu venho trabalhando com isso ao longo dos anos, por ter trabalhado muito com projetos de organização de arquivos em centros de memória, né? A ideia do centro de memória é uma coisa com que eu trabalhei bastante tempo. E as ideias vão surgindo e a gente vai tentando trabalhar com elas. Então, o que eu queria falar para vocês hoje aqui vem muito na linha de associar esses temas, né? De associar a memória aos arquivos e à informação, que é o objeto do trabalho de todos nós. E aí, para começar, eu queria levantar algumas questões, alguns pressupostos. Primeiro, em alguns casos, algumas pessoas dizem, o arquivo é a memória da organização. Não. É importante entender que o arquivo em si não é a memória da organização. O arquivo contém a matéria-prima
que vai ser usada para memória, pelo menos uma parte dessa matéria-prima, né? E sendo assim, você tem que pensar arquivo e memória como questões complementares, que vão trabalhar em conjunto, mas tem que fazer a separação de cada um desses elementos para conseguir desenvolver essas ações da melhor maneira possível. Documentos são registros documentais, né, registros de ações realizadas em um dado momento, com o objetivo de fixar essas ações e produzir um efeito que é administrativo, que é técnico, que é legal, que é informativo. E isso para os documentos de arquivo. A memória, ela vai ocorrer sempre num momento posterior à criação do documento. Esse momento pode ser temporalmente próximo, sabe, na sequência, pode ser bastante distante, mas essas duas questões, elas estão sempre relacionadas, mas elas não são a mesma, né? Então, a gente precisa ter clareza disso, de que arquivo e memória são complementares, trabalham em conjunto, mas eles têm as suas identidades próprias, as suas questões individuais próprias. Dito isso, eu vou dividir a minha fala em 3 partes. Primeiro, eu vou falar da questão do conceito de memória um pouquinho, né, para posicionar as pessoas que estão me assistindo e que, eventualmente, não têm muita familiaridade com o tema. Quem já me assistiu em outras ocasiões vai ver coisa repetida, né, mas, assim, é um jeito... Estou tentando conversar de um jeito diferente. Depois, eu vou tentar associar isso à questão da informação e à questão do documento de arquivo, do arquivo propriamente dito, né, para chegar ao final, né, o lugar dos arquivos, o lugar da memória nos arquivos, né, e o lugar da memória organizacional, que é o tema da nossa palestra. Justamente porque a gente tem que pensar globalmente, e aí o conceito dessa 4ª Semana Nacional de Arquivos, que é o empoderamento da sociedade da informação, tem tudo a ver com isso. Memória tem tudo a ver com empoderamento também. Então, a primeira referência que eu uso é o Jacques Le Goff. Eu sou originária da história, né? Sou historiadora de origem, e isso nunca me abandonou. Já vi muitas definições de memória, mas para nós, assim, do ponto de vista da atuação do arquivista, eu gosto muito da que ele usa, né? Como propriedade de conservar certas informações, a ideia de memória remete-nos a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas, né? Esse é um conceito que ele traz num capítulo sobre memória de um livro chamado Memória e História, que na verdade são partes de uma enciclopédia italiana, Einaudi, muito importante, em que ele vai trabalhar todos esses conceitos. E aí ele traz 2 elementos que para nós são muito importantes. Primeiro, a ideia de que memória é uma representação de algo que não está ali naquele momento. Então, você sempre vai pensar que, quando estiver falando de memória, você vai estar falando também de uma leitura que alguém está fazendo. E essa leitura é uma leitura que alguém está fazendo hoje, não no momento do que aquela informação que aconteceu, daquela ação, daquela impressão, daquele fato que ocorreu no passado, foi atualizado. Não é a mesma coisa, nunca será a mesma coisa. Quando nós falamos de memória, nós estamos falando de presente, de uma leitura, de uma análise, de uma interpretação no presente a respeito de fatos que aconteceram no passado. Esse passado pode ser próximo ou ele pode ser distante. Isso é muito importante para nós termos a compreensão de que a memória vai ser sempre reelaborada, elaborada e reelaborada de acordo com uma série de fatores que podem estar sob controle das organizações, pensando agora no trabalho com as organizações, mas nem sempre, assim como na vida pessoal. Nós temos memórias muito boas ou muito ruins de determinados fatos, dependendo da circunstância em que aqueles fatos ocorreram. 2 pessoas podem rememorar o mesmo fato de maneira completamente diferente, dependendo da circunstância em que cada um vivenciou. A segunda questão é uma referência na arquivologia, do professor Heloísa Belotto, que tem um capítulo sobre a ideia de memória, né, na documentação administrativa, num livro famoso dela, de arquivos permanentes.
Para ela, memória é um conjunto de informações ou documentos, orgânicos ou não, isso é importante, representativos da organização, referenciados, sem que haja necessidade de reunir física ou materialmente as fontes, apenas captando as informações, identificando-as e aos objetos que as contêm, para que estejam disponíveis ao pesquisador de maneira coerente e integrada. De novo, a questão de que a memória em si não é exatamente o arquivo, e sim o arquivo contempla partes de uso para essa memória, né? Quando ela analisa, ela interpreta que a memória de uma organização, ela sempre vai estar relacionada com o que nós conseguimos reter e utilizar daquele conjunto de informações, em documentos ou não, isso é importante, para ser usado posteriormente. De novo, a questão do tempo e do uso no presente em relação a um tempo passado também é muito importante. Temos aí a ideia da memória como informação, né? Que é o objeto da nossa área. Além disso, tem uma referência para a administração, que foi uma coisa que nós começamos a trabalhar, né? Os gestores administrativos, os teóricos da administração, eles não trabalham tanto com o conceito de memória pura, eles trabalham normalmente com o conceito de memória instrumentalizada, vou falar disso daqui a pouco. Mas sempre me chamou a atenção a ideia de que os grupos sociais têm memória, constroem memória, e não só as pessoas individualmente, né? E aí, numa pesquisa, anos atrás, na minha tese de doutorado, eu acabei formulando, né, uma estrutura conceitual que traz a memória de uma organização como a representação ou conjunto de representações que o grupo faz do passado dessa organização a partir dos elementos que estão disponíveis para isso. Essa ideia, ela está em dois lugares. Um primeiro lugar é a origem, né, que vem do conceito de memória coletiva, do Maurice Halbach, que nós usamos muito, né, que é um sociólogo francês, que trabalhou com essa ideia de que os grupos sociais produzem memória também, uma memória específica, que não é individual, ela é coletiva, e, portanto, ela tem uma configuração diferente das demais. Se nós pararmos para uma organização, qualquer que seja ela, de qualquer natureza, isso vai representar a cultura organizacional. Uma parte da cultura organizacional de qualquer entidade, de qualquer empresa, de qualquer organização, é composta pela memória, pelos resquícios memorialísticos e pelo projeto que se constrói a partir do que as pessoas entendem como o passado que foi vivido em comum ali. Essa ideia de que a organização tem uma memória acabou sendo fonte, embora, né, isso seja uma ideia muito mais antiga do que essa formulação que eu coloquei para vocês aí, ela é fonte de vários conceitos de memória, de várias aplicações da memória no âmbito das organizações e das instituições, né? Uma segunda reflexão, antes da gente chegar nessa amarração da questão da memória nas organizações, é a relação da memória com a informação. O Michael Buckland, tem um artigo muito famoso, de 1991, chamado Information as Thing, informação como coisa, né? Esse é um texto básico, seminal da ciência da informação, no tratamento da informação registrada, né? Mas o que eu queria chamar a atenção dele, logo no começo do artigo, é que ele indica a existência de 3 concepções possíveis de informação, e ele vai trabalhar, obviamente, somente uma. Então, ele parte da informação como processo, que seria, né, traduzindo isso, o mecanismo de ativação de um conteúdo de um documento qualquer, então, o processo comunicacional, a ocorrência de uma ação que vai produzir informação. Ele usa também o conceito de informação como conhecimento, que é o resultado do uso dessa informação. Eu coleto a informação, eu obtenho essa informação, eu transformo essa informação de alguma maneira
E o resultado disso tudo, desde que incorporado ao meu repertório, vou voltar nessa palavra depois, ele se torna conhecimento. Mas isso tudo ele faz para tratar do conceito principal que ele pretende ali elaborar, que é a ideia de que documentos são informações também processadas e que precisam ser tratados adequadamente do ponto de vista da ciência da informação. Eu gosto muito desse artigo e desse conceito, pensando nessa interlocução documento e memória. Por quê? Esses dois contextos, eles trabalham com a ideia de que a informação tem momentos diferentes e tem interfaces que se relacionam, né? Então, se você pensar a memória enquanto informação, ela é uma parte do processo e o documento é outra parte do mesmo processo, né? A gente complementa essas duas coisas. De novo, novamente, o arquivo e a memória são complementares no uso, na utilidade que eles possam vir a ter para as organizações. E aí nós temos que fazer algumas considerações a respeito disso, né? A primeira delas é que arquivos contêm documentos, né? É óbvio. E esses documentos de arquivo contêm um tipo de informação que é específica, que eu vou chamar aqui de informação orgânica, aquela produzida ou acumulada no desenvolvimento de funções e atividades de pessoas ou entidades. Conceito de documento de arquivo. Por que eu estou usando informação orgânica? Alguns teóricos, algumas pessoas, alguns profissionais da área usam o termo informação arquivística. Eu não gosto exatamente dessa terminologia, porque eu não acredito que a informação como um todo das organizações seja originalmente de natureza arquivística. A natureza dessa informação, ela é dos órgãos, ela é da administração. E nós teremos documentos de arquivo, documentos arquivísticos. E a informação arquivística é a informação do contexto, a informação contextual que vem, é uma interpretação, né, que nós utilizamos a partir das ideias do pessoal, dos canadenses lá da arquivística integrada, né? E a terminologia sempre me parece mais interessante, né? A ideia de informação orgânica. Mas é só isso. Então, quem estiver pensando aí na informação arquivística é a mesma ideia, com uma terminologia que me parece mais adequada nessa circunstância. Uma terceira coisa que é importante é que memória contempla mais do que essa informação orgânica, né? Então, ela vai além daquilo que os documentos de arquivo podem oferecer. Nós temos outras circunstâncias e outras condições em que também se produzirá memória de uma organização que não somente aquela contida ou propiciada pelos documentos de arquivo, pela memória documental. Por último, uma quarta questão é que memória contempla documentos e não documentos. Então, você vai ter a informação registrada e você vai ter a informação não registrada, a informação que circula. E esses dois parâmetros de memória vão acabar produzindo o contexto geral da memória daquela organização. A partir dessas ideias, e partindo do Rousseau e Couture, que são membros aí da abordagem da arquivística integrada, da canadense, esse gráfico que está aí na tela aparecendo para vocês, é um gráfico que está no livro deles, clássico, né, o manual de arquivos do Fundamentos da Disciplina Arquivística, e num capítulo chamado, né, o lugar da arquivística na gestão da informação. E olhando para esse gráfico ao longo dos anos, eu sempre me perguntava assim, se nós pensarmos em memória das organizações, onde é que ela está nesse gráfico? Esse é o gráfico exatamente igual ao que está no livro. A gente foi adaptando, foi mexendo um pouco, então você vê a informação, ela vem do organismo, de um mandato, de uma missão, de funções direta ou indiretamente ligadas à missão, e eles dividem em duas, o que eles chamam de informação registrada e informação verbal. A informação registrada contempla duas subdivisões, informação orgânica
interna e externa, os arquivos, o fundo institucional, né, aquela documentação produzida internamente na organização ou recebida de terceiros, mas com uma finalidade organizacional específica, e aquela não orgânica, que é sempre externa, que está em outros acervos fora da organização, mas que podem, num dado momento, fazer parte do escopo e até do acervo, eventualmente, daquela organização. E uma informação que é não verbal, que é não orgânica, não registrada, produzida tanto internamente quanto externamente. Se nós traduzirmos isso para as atividades aí, como da ciência da informação, para a terminologia da ciência da informação aqui no Brasil, como nós usamos, a gente vai ter as entidades, as atribuições, as funções e atividades, meio e fim, a informação registrada sendo objeto da gestão da informação, a informação não registrada sendo objeto da gestão do conhecimento, e aí, na informação registrada, aquela divisão, da gestão de documentos, né, ligada aos arquivos administrativos, técnicos, e ao fundo institucional, que é o que nós chamamos de arquivo permanente, né, toda a documentação que faz parte, mas também a documentação não orgânica, que pode eventualmente fazer parte, desde a coleta de dados numa pesquisa ou alguma coisa que o valha, até a composição, a recepção, a doação de acervos que não pertençam àquela organização, mas que tenham alguma relevância para ela. Por exemplo, o arquivo pessoal, no caso de uma organização privada, de uma empresa, do fundador daquela empresa. Esse arquivo pessoal não é o arquivo da organização, mas ele se relaciona com essa documentação, ele se relaciona com esse arquivo. A partir dessa primeira adaptação, nós chegamos a uma segunda adaptação, que eu usei num artigo agora recentemente de Centro de Memória, já vinha usando numa disciplina de memória, com a qual eu trabalhava há um tempo, na pós-graduação lá no nosso PPGCI, que é essa área amarelinha. Eu não sei se ficou bem visível aí, mas qual é a ideia dos dois conceitos de memória, memória institucional e memória organizacional, que eu vou apresentar para vocês na sequência, né? De que a memória, tanto institucional quanto organizacional, ela precisa da incorporação de todos esses acervos documentais ou não documentais que são produzidos pela organização. Do ponto de vista aí à esquerda da documentação, da informação orgânica, né, dos documentos de arquivo, a gestão, pelo tratamento da gestão de documentos e da gestão de arquivos. Do lado esquerdo, a documentação que não é orgânica, que vem a partir da gestão da informação. Então, a memória vai estar incorporada nisso também, em outros locais, inclusive fora, independentemente, né, voltando lá para Heloísa Belotto, para o conceito de que essa documentação, essa informação não precisa estar reunida no mesmo local, né, ela precisa estar referenciada de alguma maneira. E, indo para o outro lado também, e por isso eu disse que são documentos que a memória contempla documentos e não documentos, é aquela questão do registro do conhecimento produzido, né, da informação não orgânica, do conhecimento tácito, que é objeto também da gestão de conhecimento, e que tem uma dificuldade de encontrar lugar nos nossos espaços de informação nas organizações. E aí eu não estou falando só de arquivos, não. Estou falando de bibliotecas também, estou falando de centros de documentação, que já no nome dizem, né? São centros de documentação. Ao longo do tempo, um dos mecanismos possíveis, necessários, para que essa memória não orgânica, não registrada, seja também preservada, é justamente a produção de documentos para isso, é o registro desse conhecimento tácito de N maneiras. Desde a produção de entrevistas, a ideia da história oral também é muito representativa nisso, o registro de ações que em outras circunstâncias não ocorreriam, a transformação de instrumentos administrativos, que são documentos de arquivo, também em documentos de memória, com a inclusão de outros conteúdos, por exemplo,
processos operacionais, né, que podem ser registrados de alguma maneira, com um detalhe a mais que te permita recuperar a memória, o passado dessa organização. Esse gráfico ele é muito interessante justamente por causa disso, porque nos permite visualizar todas as dimensões, ou muitas das dimensões possíveis, eu acredito que existam outras aqui, inclusive, do que é memória, e demonstrar como ela vai também além dos arquivos, mas como o arquivo pode ser um protagonista nesse processo da gestão da memória, da criação da memória, do desenvolvimento da memória nas organizações. Aqui na parte de baixo, vocês estão vendo dois termos, memória institucional e memória organizacional. Eu coloquei esses dois termos porque, na verdade, são duas vertentes. A gente fala muito em memória organizacional, tem uma outra vertente que trata da memória institucional, e eu só queria falar um pouquinho para vocês dessa diferença entre as duas memórias, né? Que ocorre, que se dá pelo nascimento do conceito e da aplicação do conceito no ambiente organizacional. Vou falar primeiro da memória organizacional, né, que é o tema da nossa fala. Primeiro que ela vem de um viés da gestão empresarial e da gestão do conhecimento. Vem também de um marco específico, um artigo bastante importante nos anos 90 nos Estados Unidos, o Walsh e Unson, são dois autores que escrevem e conceituam o que seria a organizational memory, a partir da ideia de existência de um conjunto de documentos que possa ser utilizado na gestão do conhecimento, é que nasce essa ideia de memória documental. Durante muito tempo, essa expressão foi usada no ambiente da gestão do conhecimento. Era necessário prover a memória de documentos para garantir o registro, não o registro existente, mas também o uso desse registro, a multiplicação de usos possíveis a partir do registro. A ideia do registro documental como memória, ela vem da possibilidade de reutilização desse registro. Se nós pensarmos bem, isso está dentro de toda a conceituação de possibilidade de uso da memória pelas civilizações. No momento em que o homem passa a registrar aquilo que ocorre, ele consegue ter um pouco mais de controle sobre essas ocorrências, né? Isso vem da história da humanidade e da história das civilizações, do desenvolvimento, né, da evolução das civilizações. No caso da memória organizacional, ela ganha uma função bastante instrumental, né? Você vai usar a memória organizacional para conseguir interpretar e analisar situações específicas dentro da organização. A memória institucional, por outro lado, ela vem das ciências humanas, né? Um dos marcos no Brasil é a tese de doutoramento da professora Icléia Thyssen, que é historiadora também, na época Icléia Thyssen da Costa, em 97, que trabalhou e conceituou memória institucional como uma ideia de não apenas registro, mas de consolidação, de interpretação dos fatos passados. A abordagem da memória institucional, ela tem uma relevância muito forte dentro da ideia de patrimônio histórico documental, de preservação da origem e das ideias das organizações, das entidades, das instituições. Não é à toa que o nome utilizado é memória institucional. Pressupõe-se que a ideia de institucionalidade, de ser institucional, envolve alguma coisa bastante abrangente dentro das organizações. Então, é uma memória de natureza analítica. A professora Icléia usa, eu gosto dessa ideia também, mas nós precisamos ter sempre a percepção de que elas existem conceitualmente também separadamente, de que a memória institucional, ela é um grande guarda-chuva e ela
absorve memórias possíveis dentro das organizações, e uma delas é a memória organizacional, esse uso instrumental da memória com uma finalidade de geração de conhecimento, de construção de conhecimento, de reativação do conhecimento, né? Então, a ideia é que nós tenhamos essas formulações para poder usar esse material. Isso acaba saindo em dois conceitos, né, que eu acho bastante interessantes. O primeiro é um conceito de memória organizacional que, dentre muitos outros que existem por aí, são várias dezenas. A Simone Oliveira escreveu um artigo há um tempo atrás e ela elencou, acho que quase 20 ou mais, usos da terminologia memória organizacional de maneira diferente por diferentes autores. Essa é da Edna Menezes, que era uma técnica, fez uma dissertação de mestrado de gestão de conhecimento na UNB, e ela define memória organizacional como o acervo de informação, conhecimento e práticas agregados e retidos pela organização ao longo de sua existência, utilizados para o suporte às suas atividades, seus processos decisórios e para a preservação de seu capital intelectual, potencializando a gestão do conhecimento. Existem muitos elementos nessa definição que são relevantes. O primeiro é a ideia de acervo, da existência de um registro, de um repositório que seja utilizado para isso. Esses materiais, eles vão ser retidos, eles precisam ter essa documentação presente para que possa potencializar a gestão do conhecimento. De novo, um uso operacional, instrumental da memória. No caso da memória institucional, a definição clássica, né, da professora Ecleatice, ainda na época da tese de doutorado, na perspectiva do tempo, essa memória institucional seria o retorno elaborado de tudo aquilo que contabilizamos na história de uma organização, no caso, como conquistas, legados, acontecimentos, mas também vicissitudes, servidões e escuridão. A ideia do retorno elaborado é essa ideia da análise do que a gente faz com aquilo que nós produzimos dentro das organizações. Tá, e aí a gente vai chegando, mas o que isso tem a ver, né? Fechando a ideia de informação e memória. Eu gosto muito de uma relação que a gente acaba fazendo, de que você tem a memória repositório e a memória repertório. Essa ideia que a gente vem trabalhando ao longo dos anos aí, discutindo nas disciplinas de memória, foi muito bem trabalhada, muito bem desenvolvida pela Juliana dos Santos, que é professora aí da UEL também. A ideia de que você tem dois níveis dessa memória. Um nível da memória está no repositório, que é o arquivo, se nós pensarmos no arquivo especificamente, como um repositório de documentos que provê possibilidades de uso da memória. E a segunda é a memória repertório, memória como um atributo do conhecimento individual. Essas duas precisam trabalhar em conjunto, em qualquer lugar onde elas estejam. Em qualquer lugar onde você pretenda trabalhar com memória, essas duas ideias precisam trabalhar em conjunto. Para que a memória seja efetivamente utilizada, e aí eu vou além, potencializada também na organização, é necessário que esse repositório seja acionado, para que se produza informação consistente e modifique o repertório organizacional. Então, vamos lá fazer a passagem para o arquivo. Se nós pararmos para pensar friamente o que existe dentro dos arquivos, aí com mais tempo, inclusive, são dados, né? O arquivo produz informação, o arquivo nasce a partir da informação que é produzida, mas no momento que aquela informação para de ser usada e vai ser arquivada, ela vai se transformando para além daquilo que ela foi utilizada a priori, num repositório de dados também, que podem ser usados para N outras utilidades. O conceito de valor secundário, né, do Schellenberg. Esse valor secundário, essa ideia de que os documentos estão ali para fornecer informação, por si só o documento estando ali paradinho, não vai se concretizar. Esse valor, ele precisa ser colocado em operação, em atuação. Então, a ideia é que esse repositório
tem que ser trabalhado, então o arquivo precisa ser trabalhado para que efetivamente ele acesse, as pessoas acessem esse repertório e produzam efetivamente memória. E aí a gente chega, qual é o papel do arquivo nisso tudo? O arquivo já não está lá, os documentos já não existem, lógico, eles existem, eles estão lá. Mas aí, se nós pensarmos do ponto de vista da memória da organização, e vamos usar tanto memória organizacional como memória institucional, é uma mudança de perspectiva. Nessa mudança de perspectiva, o arquivo tem que ser, simultaneamente, um sistema de informação, tem que ser esse repositório organizado, tratado, mas ele também tem que ser um serviço de informação, de uma natureza específica, produzindo conteúdo. Essa ideia é nova? Não, essa ideia não é nova. O José Maria Jardim e a Maria Odila Fonseca, tratando de uma outra questão, que é a questão do estudo dos usuários, eles abordaram essa ideia. E a gente acaba chegando nos dois conceitos, nas duas tratativas ao mesmo tempo, porque você começa a perceber que sem o usuário, memória não existe. Se a memória é repertório e é repositório e é repertório também, é necessário que alguém coloque aquele arquivo, aquele documento em utilização para garantir que a memória se produza, porque a memória está acontecendo hoje, não está acontecendo no passado, ela não está pronta e acabada, ela está sempre sendo, de alguma maneira, recriada. Então, ela precisa desse movimento, ela precisa da ideia de informação como processo para operar. O que isso significa? Isso significa que o arquivo vai ter que se tornar efetivamente um sistema de informação se ele quiser produzir memória em algum momento, do ponto de vista da organização do acervo. Primeira coisa, você tem que ter políticas arquivísticas. A gente já sabe que sem política arquivística, nenhum arquivo, nenhuma estrutura arquivística vai para frente. É muito importante, e embora as políticas arquivísticas sejam ainda muito incipientes no Brasil, nós já entendemos que elas são absolutamente necessárias para uma criação de consistência, para dar consistência aos arquivos. Segunda coisa é o básico da organização do acervo. Não existe um sistema de informação, um sistema de arquivos, sem acervo organizado. Nós nos debatemos com essa parte, né? Como é que eu vou usar meu acervo, meu arquivo, se eu não o tenho organizado? Por outro lado, eu tenho que ter todos os instrumentos de gestão de documentos para capacitar esse sistema e esse repositório. Vejam bem, eu estou construindo um repositório de alguma maneira. Ele seja utilizado consistentemente. Se eu não tiver avaliação documental, se eu não tiver classificação, se eu não tiver descrição arquivística, não vou conseguir fazer nada disso. Eu tenho que ter o acervo protegido, conservado, preservado. Eu tenho que ter toda uma preocupação com a existência daquele acervo. Nesse momento, nós estamos nos preocupando com a memória repositório, com o arquivo, com o acervo documental que vai dar origem a essas possibilidades de uso. E aí tem um segundo momento, que é o momento de efetivamente você conseguir utilizar esse acervo em benefício aí de várias situações. Eu estou usando a ideia do serviço de informação, pensando na informação retrospectiva. A informação ligada à memória é a informação que precisa ser recuperada hoje, relativa a fatos passados, para que seja efetivamente utilizada. Aí o pessoal vai dizer, mas nossa, isso é uma obviedade, a gente tem que trabalhar com isso. Então, é tão óbvio, mas nós não conseguimos atingir essa visão sistêmica do processo como um todo na maior parte dos locais. Ficamos patinando. E eu falo isso como alguém que assistiu muitos arquivos tentando produzir memória e muitos centros de memória tentando garantir a preservação de seus documentos e tentando dar consistência aos seus acervos. Só que se você não tem a lógica do arquivo geral pensada, é muito mais difícil. Os centros de memória não são necessários por causa disso? Não, muito pelo contrário. Acho que justamente pela dificuldade de nós termos políticas arquivísticas, pela dificuldade de nós termos acervos gerais, né, arquivos efetivamente avaliados, organizados e preservados nos seus acervos permanentes,
é que a gente precisa, sim, ter locais em que, pelo menos, a documentação permanente seja protegida, preservada e possa ser utilizada. Aí, quando você está falando em serviço de informação, você está falando em disseminação da informação. Opa, ficou dobrado aqui. Você está falando em disseminação da informação em vários níveis. O primeiro é a ideia do uso das tecnologias de modo a permitir que essa informação circule e também seja registrada. É o que está acontecendo exatamente aqui hoje, né? Nós nunca pensamos que a pandemia de Covid-19 poderia acidentalmente nos proporcionar essa situação em que, eu estou falando para um volume muito maior de pessoas que eu falaria provavelmente se estivéssemos todos aí presencialmente na UEL, pessoas que não teriam como ir até lá podem estar assistindo, e eu tenho a possibilidade, inclusive, de registrar. Não sei se é esse o caso, mas a gente tem a possibilidade de registrar mais facilmente essa disseminação da informação que está acontecendo com essa fala minha aqui. Além disso, nós temos que começar a trabalhar com a ideia de difusão cultural e de estudos de usuários de uma maneira um pouco mais elaborada do que tem sido feita até agora, né? Eu escrevi um artigo com uma aluna de mestrado e com uma colega do Departamento de Ciência da Informação recentemente sobre o estado da arte, está para ser publicado, sobre o estado da arte dos estudos de usuários em arquivos. Que tipo de pesquisa, né? Que tipo de estudo de usuário está sendo feito? E o que eu descobri é que nós ainda, apesar desse artigo do professor Zé Maria Jardim, da professora Fonseca ter sido escrito há tanto tempo já, 15 anos, 16 anos, na verdade, e se referir a questões que já vinham sendo discutidas desde a década de 1990 ou antes, nós ainda temos muitas dificuldades de realizar essas questões da maneira adequada, que dirá conseguir usar tudo isso em benefício da memória da organização. E aí eu vou chegar no meu último ponto, que talvez seja um resumo de toda essa questão. O arquivo, se for bem organizado, se conseguir trabalhar dentro dos conceitos que nós temos na arquivologia, mas com a perspectiva de que ele deve construir a possibilidade de que a informação retrospectiva seja utilizada em benefício da construção de novos conhecimentos, se houver essa perspectiva, o arquivo poderá contribuir de maneira muito significativa, poderá ser um protagonista, inclusive, deveria ser um dos protagonistas na questão da memória das organizações, mas para isso ele precisa mudar um pouquinho a questão como isso acontece, né? Eu coloquei o último item aí, a produção de conteúdo. O que é isso? Se os arquivos pretendem trabalhar com memória organizacional, a gente tem sempre que ter a perspectiva de um passo além, que é produzir conteúdo para as nossas organizações que utilize essa documentação de arquivo com uma finalidade que vai além do que a gente convencionou dizer da prova, do fornecimento da informação, do acesso puramente. Nós precisamos ter algum tipo de utilização que permita que as pessoas recuperem essa informação, deem uma nova representação a ela, várias novas interpretações possíveis e consiga desenvolver novas potencialidades desse acervo, que é repositório. Porque a memória repositório, ela existe, mas ela existe com a finalidade de promover essa memória repertório, de transformar o repertório informacional que as pessoas possuem, que os membros dessa organização possuem. Só assim a gente vai cumprir completamente o nosso ideal de documentação, no sentido de garantir que o valor primário seja protegido, utilizado, realizado, mas que o valor secundário seja utilizado também na sua máxima potencialidade. E abrir cabeça,
para que outros usos, outras possibilidades ali dentro possam ser realizados em várias circunstâncias, em várias ocasiões. E aí, a organização pode usar isso de N maneiras diferentes para comunicação, para gestão de conhecimento, para recursos humanos, né? É muito importante a ideia de que as pessoas querem pertencer a uma organização representativa, querem fazer parte daquela organização, mas querem entender por que elas fazem parte daquela organização. E os documentos de arquivo têm conteúdo e têm possibilidades de fazer isso de uma maneira muito relevante e muito fácil. Eu deixei para vocês aqui, depois eu vou deixar a apresentação para a Natália distribuir para quem tiver interesse. Tem algumas referências que eu fui citando ao longo do trabalho, da minha apresentação. E queria dizer para vocês que todas essas reflexões que eu trouxe aqui são reflexões que estão sempre em andamento. A gente vai sempre pensando e refletindo um pouco mais, justamente para tentar elaborar melhor essas questões e construir um pouco mais e mostrar a relevância que os nossos arquivos têm de várias maneiras, né? Uma delas é a questão da memória nas organizações. Obrigada a todos. Márcia, muito obrigada pela sua fala. Como sempre, é uma delícia te ouvir. Essa sua exposição foi uma aula mesmo para nós. Como a Márcia mencionou no início da fala dela, eu fui aluna dela, né, no doutorado. E, assim, Márcia, eu acho muito importante tudo que você mencionou, porque muda mesmo, de fato, a perspectiva do arquivista quando ele está atuando na instituição. Muitas vezes, a instituição não dá o devido valor à memória institucional, à memória organizacional. E quando você começa a apresentar elementos, você começa a mostrar, você começa a fazer a informação de fato ser utilizada e traz esses elementos para as pessoas que atuam ali naquela organização, eles ficam assim, chocados e falam, poxa, não sabia que o arquivista ou que o arquivo podia contribuir tanto assim para as decisões, para as estratégias, né, dentro da organização. Então, eu te agradeço imensamente, Márcia, e vou passar a palavra para a Letícia, que vai fazer as inferências e trazer os questionamentos. Eu vi que o pessoal está te agradecendo bastante, querem o seu slide, depois eu vou passar para todo mundo, tá? À disposição. Isso. Ok, estou de volta. Então, Márcia, o pessoal adorou muito, estão te parabenizando, nós agradecemos muito a sua participação aqui. Nós temos alguns questionamentos, né, algumas questões. A primeira seria que poderia-se fazer uma analogia entre os conceitos de memória e história, uma vez que ambas as perspectivas dos estudiosos esses podem ser reinterpretados? Olha, a analogia sim, mas a gente nunca pode considerá-las como coisas similares ou semelhantes. A interpretação histórica é analítica, é interpretativa, como eu coloquei agora, e ela envolve, pensando em história, ela envolve sempre uma análise baseada numa leitura de fatos passados e interpretação. Então, ela vai construir um conhecimento específico a respeito de uma ocorrência. A memória, ela tem um caráter muito mais dinâmico, é muito mais abrangente de uma certa maneira e muito mais volátil também. Você pode construir N memórias, cada pessoa vai interpretar aquilo e mais. Vamos colocar assim, um livro de história que seja escrito e que vá ser lido por pessoas que viveram aquele momento que está sendo interpretado, que está sendo analisado. Vamos colocar os nossos pais que viveram a ditadura militar na década de 60. A interpretação, e esse é um problema que a gente vem tendo ultimamente. Você tem a interpretação histórica, você tem a análise histórica de diversas vertentes, né, pensando cientificamente, mas você tem N memórias. E, normalmente, as memórias individuais não correspondem à análise histórica, porque a análise histórica ela é muito mais abrangente do ponto de vista da interpretação.
analítica, né? Então, você aproxima as ideias, você relata, mas é sempre assim, a memória está de um lado, né? A história está de outro, elas conversam, mas não são a mesma coisa. Ok. Bom, temos uma outra questão aqui. Se relacionarmos memória organizacional à eficiência e eficácia e memória institucional à legitimidade institucional, devemos pensar a memória organizacional subordinada à memória institucional ou vice-versa? Então, a professora Ecléa Thyssen, que é quem defende essa ideia, ela trabalha com a ideia de que a memória institucional é o guarda-chuva. Então, ele está cobrindo tudo. E a memória organizacional, por ser instrumental, ela está a serviço também à memória institucional. É uma das facetas, né? Então, por exemplo, o ambiente institucional, que é maior, né, do que a ideia de organização, ele corresponde a essa ideia de legitimação, de existência daquela instituição, e um dos usos possíveis é a memória organizacional, pensando no uso daquilo para a criação do conhecimento. Então, de fato, pensando assim, eu concordo, acho que realmente é relevante nesse sentido. Muito embora você tenha, e é até muito engraçado, quando eu falei lá no começo, os dois conceitos vêm de caminhos diferentes, né? Isso é muito interessante. Mas me parece que por conta de que um desses caminhos, que é o da memória organizacional, tinha objetivos bem concretos, bem específicos, né? Que era de produção de conhecimento, de gestão de conhecimento. Sim. A Ecléa até fala no livro dela, né? Ela trata um pouco da questão da instituição, organização, ela faz algumas diferenças aí também, né? Dos conceitos. Okay. Isso é muito importante. Entender a diferença dos conceitos para quem vai trabalhar com isso é muito relevante. Eu estou falando isso que eu também sou, a Márcia é colega de pesquisa da mesma área, né, Márcia? Então a gente troca algumas coisas aí. É verdade, Letícia tem um trabalho importante a respeito. Tem me pediram aqui para você falar um pouco mais a respeito de como essa informação não registrada é usada no processo de memória de uma organização. Me pediram para você falar um pouquinho mais a respeito disso. Vamos lá. Todo mundo conhece os conceitos de conhecimento explícito, né, que está registrado, e o conhecimento tácito, que é o conhecimento das pessoas individualmente. A gente tem, hoje em dia, você tem até menos problema com isso, porque gradativamente os padrões organizacionais, a criação de normas, né, todos os programas de qualidade que exigem isso, você vai criando uma série de registros documentais da realização, da ação daquelas organizações. Então, eu vou dar dois exemplos, um bem voltado para isso. Ao longo de muito tempo, e hoje ainda a gente tem essa situação, as práticas, o jeito de fazer, as ações que nem sempre são registradas, muitas vezes podem interferir significativamente na realização de uma operação qualquer. Eu vou dar um exemplo bobo, mas que de vez em quando alguém me conta uma história assim. Funcionamento de máquina dentro de uma fábrica. Pouco tempo atrás, uma pessoa até fora do ambiente de trabalho me contou uma coisa assim, que ele estava sendo prejudicado, ele tinha sido contratado para substituir uma pessoa numa fábrica, operando uma máquina, que era uma máquina antiga já, e o senhor que estava se aposentando, estava indo embora, tinha uma produtividade fenomenal naquela máquina, mas por uma ocorrência qualquer, se não me engano, o senhor ficou doente, se aposentou, e não pode fazer aquele treinamento que a gente faz com o funcionário que está chegando. Sabe a ideia do treinamento? Eu sento com você e vou te ensinar a trabalhar. Entregaram o manual da máquina para o rapaz, né, para o novo operador, e ele começou a trabalhar. Começou a trabalhar seguindo a regra do manual de procedimentos. E não conseguia dar produção muito abaixo do normal. Aquilo começou a virar um problema para ele, porque ele começou a ser questionado pela gerência, né, primeiro pelo supervisor, depois por gerente,
porque ele não estava dando produtividade naquela máquina. E ele tentava entender, e aí que é aquele problema, né, da pessoa que está chegando também nas fábricas, nem sempre o povo gosta de ajudar rapidamente, dependendo de quem é. Não dava produtividade, não conseguia atingir a meta daquela máquina. Eu falei, meu Deus, não é possível, eu estou fazendo tudo certo. Aí ele teve a ideia, convenceu o supervisor, no caso, a chamar o ex-técnico, o senhor que tinha se aposentado, para trabalhar com ele alguns dias, para descobrir o que estava errado nele ou na máquina, né, que com um dava certo, com o outro não dava. Pois bem, o senhor veio, né, o que estava aposentado, veio, adorou fazer esse trabalho, veio e pôs a máquina para operar, e trabalhou junto com esse rapaz, acho que uns 3 ou 4 dias. Bom, em 3 ou 4 dias, o operador jovem descobriu que aquele manual para aquela máquina, que o manual que ele tinha para aquela máquina estava completamente equivocado. Por quê? A máquina que ele operava era um pouco mais antiga do que as versões que tinham o manual, para as quais o manual tinha sido produzido, e, portanto, tinham segredos que não estavam no manual. Bom, se ele não tivesse feito esse movimento com esse senhor, ele me disse isso, eu estava com medo de perder o emprego, né? Porque você passa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e não consegue dar, não entende, né? Não consegue dar a produtividade e não entende o que está acontecendo, você fala, meu Deus, sou eu mesmo, né? Tem alguma coisa errada. Na medida em que o antigo operador veio, conversou com ele, demonstrou, eles registraram e criaram um manual específico para aquela máquina. Isso muda completamente a relação de trabalho, porque além disso, além da solução daquela máquina especificamente, eles descobriram que uma série de outras máquinas na mesma fábrica poderiam ter situações semelhantes. Então, você precisaria ter o elemento humano também para conseguir produção de informação de mais qualidade. Veja, ele modificou documentos de arquivo em função do cumprimento das atividades que estavam acontecendo ali. Foi necessário fazer isso. Então, de repente, uma informação, um conhecimento que era tácito, ele se tornou conhecimento explícito e foi documentado e passou a fazer parte do arquivo, justamente porque a interferência humana, olha a ideia do repertório, né? A interferência humana foi acionada, o repertório foi acionado e foi possível fazer essa modificação. Se você não está atento a essas possibilidades, não se preocupa ou não percebe que isso pode acontecer, nada acontece. Então, eu acho que essa é a grande questão. Não sei se serve como exemplo, mas isso é um negócio que sempre me vem à mente, porque eu lembro desse moço me falando isso. Eu ia perder meu emprego. Então, é importante por vários motivos. E isso tem acontecido muito ultimamente, né? Com uma geração se aposentando e uma nova geração entrando, muito conhecimento se perde. Então, é esse registro que é importante. Né, a transformação, como disse uma participante, do conhecimento tácito no conhecimento explícito, isso é muito importante. Né? A dissertação da Edna Menezes, lá que eu uso como definição, é exatamente isso. O trabalho dela foi feito, a pesquisa dela foi feita na Conab de Brasília, se não me engano, que o que estava acontecendo? Anos 2000, um grupo de funcionários antigos estava se aposentando. E o conhecimento ali, nós vivemos muito isso no Brasil, né? E o conhecimento dessas pessoas estava para se perder. E aí eles desenvolveram um projeto que virou esse estudo dela posteriormente para descobrir que conhecimento tácito desse grupo é relevante, é estratégico e precisa ser preservado de alguma maneira. E acabaram fazendo uma série de ações para a preservação desse conhecimento em formato de registro. Sim. Bom, temos mais uma. Eu poderia dizer que a memória institucional de uma empresa poderia ser usada como uma espécie de know-how para futuras decisões? A memória, no caso, ele pergunta a memória institucional, né? Institucional, sim. Memória analítica, né? Eu acho que a grande dificuldade que nós temos é capacitar os gestores para uso analítico da informação.
e aí a gente não está falando nem só da informação retrospectiva. Pensando nisso, né, que estou tratando de memória como informação retrospectiva, informação passada, que é reativada para ser utilizada. Os nossos gestores têm dificuldade de interpretação de informação atual. Às vezes você não consegue garantir que o gestor, ali daquele momento que está trabalhando com um conjunto de documentos para tomar decisões ali no dia a dia, que ele consiga visualizar esses documentos como informação mesmo, né, e trabalharem. Então, assim, isso era uma coisa que deveria constar das formações de administradores, você desenvolver a análise interpretativa. E também tem uma outra questão que eu acho que é importante colocar, que é uma questão cultural, né? Nós já fomos o país do futuro. Eu acho que isso está caindo em desuso, né? Se somos o país do futuro, nós não precisamos do passado. Eu acho que isso é uma das piores, né, heranças que nós temos dos anos 60 e do regime militar, é essa ideia de país do futuro. Né, que apaga tudo que está para trás, apaga toda a possibilidade analítica de interpretação dos fatos que ocorreram e bola para frente. Tábula rasa, começamos daqui. Isso já está claro que isso impede qualquer tipo de desenvolvimento de conhecimento, qualquer tipo de construção mais relevante dentro das organizações. Então, realmente, deveria, defendo fortemente que em todos os aspectos isso seja ensinado aos nossos gestores. É que nós não temos essa cultura do pensar o que aconteceu no passado, usarmos no presente, que é o presente que vai nos levar para o futuro. E se não pensarmos no que já aconteceu, no que foi bom, no que não foi bom, se não tivermos registros, a guarda disso, nós teremos problemas mesmo, que é a questão aí da importância dos arquivos. Essa só fala exatamente essa toda a questão, né? Assim, para que guardar, para que registrar, se eu nem sei usar isso? Então, assim, é um círculo vicioso, né? Nós não conseguimos sair disso. Eu acho que, assim, eu vejo com muita esperança, porque nos últimos anos, e eu sou um pouco resultado disso, esse uso dos arquivos, a construção, a ideia do centro de memória, a gente brinca, né? Centro de memória é uma jabuticaba, né? Só existe no Brasil. Você vai para fora do Brasil, as organizações têm seus arquivos. Tem arquivo permanente, preserva, né, valorizam, são diretores de arquivo de informação, né, e aqui no Brasil isso é muito raro. Por quê? Porque não tem exatamente isso que a Letícia colocou, né, não tem essa cultura. E é uma coisa que a gente está brigando e vamos continuar brigando, né, Márcia? Até o fim. Eu tô observando aqui no chat, eu não sei se alguém mais gostaria de fazer uma questão, que eu estou fazendo esse controle aqui. O pessoal todos te parabenizando, estão adorando a sua palestra, a sua fala. Né? Temos aí o pessoal do Brasil todo, temos um aluno que foi muito querido no departamento, Maurílio, né, que ele está participando. Obrigada, Maurílio, pela participação aí, ele foi nosso aluno na Biblioteconomia, foi muito bom tê-lo conosco. Eu acho que é isso, fazer um fechamento rápido. Eu acho essa fala da Márcia, quando a gente traz a memória para a arquivologia, para os arquivos, isso é muito importante. Eu acho que memória e arquivo é uma ligação, tem até um texto que fala, é uma ligação indissociável, né, quando a gente fala de memória, de arquivo, nós falamos de memória, e de vice-versa, uma coisa muito importante. Ela nos trouxe que o arquivo, ele contém a matéria-prima para construir a memória, ele não é a memória em si, mas ele traz uma matéria-prima que precisamos cuidar, preservar, organizar para ter acesso, né? A memória como representação, memória como passado e presente, que é o que nos leva ao futuro, a possibilidade de um futuro melhor, né, quem sabe no Brasil. A memória como informação, como cultura organizacional, já entrando no ambiente organizacional. A questão da memória e informação nas organizações,
aí ela traz essa dualidade, esses dois lados, que é a memória institucional e a memória organizacional, que é uma questão muito importante, essa diferenciação e essa unidade das duas, porque uma está muito ligada à outra, né? E o arquivo como organização do acervo, a importância para ele se tornar um sistema de informação organizado e o serviço de informação com o objetivo da disseminação dessa informação, que é também muito importante. Então, a importância dessa organização para conseguirmos disseminar isso, né? Então, esses são algumas coisas, alguns dos conhecimentos que a professora Márcia nos trouxe hoje, para refletirmos e pensarmos melhor no como tratamos o arquivo, como pensamos a memória em relação a isso. Né? Márcia, muito obrigada pela sua participação, e eu acho que da minha parte eu vou encerrando aqui, mas a gente fica muito contente de tê-la aqui. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a todos, fico muito feliz, muito honrada de estar participando com vocês na primeira semana de arquivos da UEL. Muito prazer, muito obrigada. Márcia, então, muito obrigada mais uma vez pela sua fala, por trazer temas tão importantes para serem refletidos por nós arquivistas. Você abriu o nosso evento em grande estilo. Muito obrigada mesmo. Agradeço também a Letícia pela mediação e pelas inferências e essa sistematização aí no final da fala da professora Márcia. E agradeço a todos que participaram. O pessoal está perguntando no chat se o vídeo, se a live, né, a palestra vai ficar disponível. Vai ficar disponível no canal. Então, vocês podem assistir novamente depois. Se surgirem novas dúvidas, podem mandar para a gente, que a gente repassa para a professora Márcia, ou então vocês mesmos entram diretamente em contato com ela, já que ela já deixou disponível aí na apresentação dela o e-mail, né? E depois, assim como ela disse, ela vai me repassar os slides e eu passo para vocês. Tá bom? Eu finalizo essa primeira parte agradecendo a todos pela participação e convidando-os para ficarem para a nossa próxima palestra, que começa às 21 horas, com a arquivista Débora Lima, e ela é arquivista do Ministério da Saúde. Então, até já já. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.